Evangelho segundo João, capítulo 15, nós vamos ler somente o versículo 16. João, capítulo 15, verso 16. Você achou na Bíblia? A palavra de Deus diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Amém. Pai, obrigado pela Tua palavra que o Senhor nos deixou, palavra que é vida, que é alimento, que sustenta, é tudo aquilo que precisamos, não é só de pão que vivemos, mas das palavras que procedem de Tua boca. Por isso, Pai, nós queremos ouvir uma palavra essa manhã que venha da Tua boca para os nossos corações. Nós não estamos aqui para ouvir os homens com seus pensamentos, doutrinas, filosofias, mas a palavra de Deus pura, que ela seja ministrada a todos nós, que sejamos abençoados por ela. Para isso, Pai, eu entrego a minha vida ao Senhor, pedindo Tua graça, Tua misericórdia e a unção do Teu Espírito que me capacita a ministrar de acordo com a Tua vontade, para que os Teus propósitos se cumpram na vida de cada um de nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Amados, este é um versículo que eu creio muitos conhecem, né, de Jesus falando aos seus discípulos. Nesse capítulo 15, né, ele está aqui falando muitas verdades importantes aos seus discípulos. E aí, nesse versículo 16, que ficou muito conhecido, porque ele diz que ele escolheu os seus discípulos, e eu queria saber, tem algum discípulo de Jesus aqui essa manhã? Tem discípulos aqui? Então isso quer dizer que ele também escolheu você, escolheu a mim. Não fomos nós que o escolhemos, mas ele nos escolheu. E esse texto, então, ele é bem conhecido. Mas ele traz, em todo o versículo, uma espécie de resumo da nossa vida cristã. Porque ele coloca aqui para a gente como é que nós nos tornamos cristãos, o que nós temos que fazer a partir daí e o que vai acontecer depois. Então é como com um resumo que Jesus está apresentando. Ele está dizendo que primeiro nós fomos escolhidos, não o escolhemos, né? Depois recebemos dele uma missão. Ele disse: olha, eu designei vocês para que vocês deem frutos. Isso é uma missão que ele está nos dando. E fala também que o fruto deve ser permanente. Então ele fala do que tipo de fruto ele quer de nós, com qualidade, com permanência, com durabilidade. E aí depois ele diz: olha, tudo que você pedir ao Pai em meu nome, ele vai conceder. Então ele faz uma promessa de bênção, de comunhão, né, de intimidade com Deus. Então há um resumo aqui do que é a vida cristã de alguém que é encontrado, escolhido por Jesus e salvo por Ele. Então eu queria essa manhã fazer contigo essa reflexão. Como é que está a nossa vida cristã em relação a isso que o Senhor Jesus colocou aqui no versículo 16, que nós acabamos de ler, nessa escolha que Ele fez sobre a nossa vida e agora no nosso rendimento a partir dessa escolha inicial. Nós já passamos por essa fase inicial. Perguntei ainda há pouco, tem discípulos aqui? Todos levantaram a mão, né? Todos concordaram que foram escolhidos por Jesus. Então a primeira fase já se cumpriu. E nós todos já recebemos sobre nós essa escolha, esta seleção de Jesus. Isso já se deu com cada um daqueles que se renderam a Cristo e que o reconhecem como Senhor e Salvador. A partir daqui, então, vamos entender como é que fica a nossa vida, porque depois da escolha começa o trabalho. Agora é o momento do trabalho de cada um de nós em prol daquilo que o Senhor deseja de cada um. Então, há frutos que Deus espera de nós para que no final também venham as bênçãos, né, como está aqui prometido pelo Senhor. Então, essa reflexão nos faz pensar um pouco. Que tipo de frutos o Senhor está aqui se referindo? Ele diz: eu vos designei para que vades e deis fruto. E um fruto que ele diz seja permanente. O vosso fruto permaneça. Que fruto então ele quer que eu dê? Primeiro eu preciso entender
que para que eu dê frutos, como ele mesmo explica aqui no próprio capítulo 15, há um requisito. Ninguém tem algo a oferecer a Deus, porque tudo é de Deus. Até aquilo que eu dou para Deus já pertence a Deus. Ele não é o Criador de tudo? Então eu não tenho nada de mim mesmo para oferecer. E o primeiro pré-requisito que o Senhor coloca aqui está no próprio capítulo 15, quando ele diz do verso 1 ao 4, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, aquele que cuida da videira. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aí o que ele diz no verso 4 é muito importante. Você já está limpo, você é um fruto limpo, mas permaneça em mim, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Ele diz que quer que eu dê frutos, mas coloca como condição que eu permaneça nele. Porque nele, que é a videira, está a fonte de tudo que eu preciso para produzir frutos. Então, o Pai, que é o agricultor, que limpa, que trabalha em nós, espera também que esse fruto seja bom e positivo, mas eu preciso entender que só darei o tipo de fruto que Deus deseja se eu estiver nele. Às vezes a gente tenta agradar de outras maneiras, né? De outras formas, sem que o nosso coração esteja ligado ao coração de Deus. Então, ele está dizendo que para que eu dê o fruto que ele espera, em primeiro lugar, eu preciso estar ligado a ele para que eu produza esse fruto. E o fruto, se está vindo dele, só pode ser bom. Não há como esse fruto ser um fruto mau. E aí a gente lembra, quando eu penso nessa questão de Caim e Abel, porque os dois deram algo para Deus, deram ou não? Os dois fizeram uma oferta, entretanto uma foi aceita e outra foi recusada. Que fruto Deus vai aceitar de mim? Primeiro, como já disse, estou ligado a Ele. Se não estiver ligado a Ele, não há como eu produzir nada de bom. Deus me limpa, Deus trabalha em mim, é o agricultor, para que eu venha a produzir mais ainda. Há um trabalho de Deus, mas tudo que eu dou a Deus vem de Deus. Eu preciso ter esse entendimento e o meu fruto tem que ser bom. Olha o que diz o apóstolo João agora na sua primeira epístola, no capítulo número 3, no versículo 11 e no versículo 12. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Aí ele faz uma observação no verso 12. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Olha só a razão do assassinato colocada aqui por João. Por quê? Porque ele tinha obras más. Nem tudo que a gente faz é bom, irmãos. Até aquilo que parece bom pode ter um fundo de maldade e ser ruim. Não há, como já preguei aqui outras vezes, falando sobre esse assunto, uma diferença substancial em relação à oferta. Alguns pastores ficam tentando explicar por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a de Caim, olhando para a oferta. Não, a de Abel tinha sangue, porque era um animal, a de Caim não tinha. Eu acho isso balela, porque não é o tipo da oferta que impressiona Deus. Como impressionar aquele que tem tudo? Tem nada que eu possa dar que ele já não possua. Se eu dou algum fruto da terra, a terra é do Senhor. Se eu dou a ele algum animal, os animais são do Senhor. Se eu dou a minha vida a ele, a minha vida é do Senhor. Então não há o que impressione Deus em termos de oferta. Não é a oferta, mas é o coração de quem dá.
E aqui a Bíblia diz que a razão de Caim ter matado seu irmão é porque suas obras eram más. Porque o que é produzido por alguém mau é mau. Mas o que é produzido por alguém que está ligado à videira só pode ser bom. Então eu preciso dar frutos, mas entender, não é do meu esforço próprio, não é das minhas qualificações, não é do meu currículo, mas é daquilo que eu posso produzir ligado àquele que me sustenta, a videira, da onde eu tiro a energia para a minha vida. Então é dali que vem o que é bom, e é só assim que eu posso apresentar frutos bons, quando as minhas obras são boas, porque feitas em Deus, como diz a Bíblia. Obras mais, segundo diz o apóstolo João, levam ao homicídio. Caim matou seu irmão, porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Justas porque feitas em Deus. Porque tem origem num coração que estava ligado a Deus, ao passo que o coração de Caim não estava ligado ao Senhor. E isso mostra como é que eu posso dar alguma coisa a Deus sem dar com o coração. É interessante esse texto porque mostra que é possível você dar alguma coisa a Deus e não dar de coração. Caim deu também, mas o coração estava longe. Por isso Deus disse que, na palavra, aprovou Abel e a sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Deus não se agrada primeiro da pessoa, a oferta é secundária. Se não gostar da pessoa, nunca vai gostar da oferta. Mas é possível pessoas que Deus não gosta ofertarem coisas para Ele. Então o que Jesus está falando nesse texto é que o meu fruto só será bom se eu der vindo do meu relacionamento com o próprio Deus, que é a videira, que é o agricultor, que está trabalhando na minha vida, que está cuidando de mim, e eu preciso então entender dessa maneira. Frutos que são frutos oriundos da graça de Deus. Outro detalhe que nos ensina também o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 2, queria ler contigo Gálatas capítulo número 2, no versículo número 16, Gálatas 2, 16, está escrito assim: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Eu sou justificado por Cristo, porque Ele me escolheu, porque Ele fez uma obra na minha vida. Não é por obediência, não é por disciplina que eu me torno justo aos olhos de Deus. Não é por dar a Ele uma coisa bonita que eu me torno aceitável a Ele, mas é pela sua graça. Então a maneira de eu cumprir o que Jesus espera de mim é entender que eu só poderei dar frutos se vier dele, se estiver ligado a ele, se a minha vida e tudo aquilo que eu fizer estiver de alguma forma envolvido com ele, que é a videira. E esse fruto que é dado às vezes por obras da lei é apenas algo aparente. E não é disso que Deus está querendo, não é disso que ele está falando aqui. Veja o que está escrito em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 20, até o versículo 23. Colossenses 2, do 20 ao 23, diz: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de quem? Dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Paulo então fala de obras e preceitos de homens, normas e leis de homens, que de alguma forma fazem ou deixam de fazer alguma coisa
no intuito de agradar a Deus, mas obedecendo regras que não foi Deus que criou, e sim os homens próprios que as estabeleceram. E aí isto apenas se torna algo aparente. É algo que mostra uma aparência de santidade, mas como diz Paulo, não tem valor algum contra a sensualidade, que é muito mais sutil e muito mais reservada. Então ele diz, nada disso se sustenta. Então quando Jesus fala do meu fruto, que eu preciso dar e que precisa ser permanente, não é algo apenas aparente, não é algo apenas para as pessoas verem, aplaudirem, notarem e reconhecerem, mas é algo que é fruto do meu relacionamento com o próprio Senhor Jesus. E como ele disse, fruto permanente. Abra em 1 Coríntios agora, capítulo 3. Nós vamos ler alguns textos bíblicos. 1 Coríntios, capítulo número 3, do versículo 12 ao versículo 15. 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 12 ao verso 15, diz: Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. O apóstolo Paulo fala de obras que fazemos e que não têm permanência, que são muito facilmente destruídas pelo fogo. É esse tipo de obra que Jesus disse que requeria de cada um dos seus discípulos? Não. Ele falou de fruto permanente. Então, Paulo coloca aqui alguns exemplos que são permanentes. Palha, madeira, feno, que um pouquinho de fogo destrói quase que imediatamente. De que fruto Deus está falando? Não são desses que se perdem com facilidade. Não são obras que se vão com o vento, que muitas vezes serve para alimentar a nossa vaidade. E é interessante, o vento e a vaidade estão ligadas, como Salomão dizia no livro de Eclesiastes, é tudo como o vento, a vaidade é assim, o vento leva. Então, às vezes, fazemos alguma coisa para aparecer para os homens, para sermos notados pelas pessoas, mas somos, entretanto, ignorados por Deus. Jesus mesmo disse isso dos fariseus, dizendo, eles gostam de orar em pé nas sinagogas para serem vistos pelos homens, em pé nas sinagogas e nas praças, para serem notados. E aí o que disse Jesus? Já receberam a recompensa. Já foram reparados pelos homens, mas de Deus não tem nada a receber. Então, amados, quando Jesus nos fala sobre isso, Ele está querendo que a gente faça uma análise sobre o tipo de vida que nós estamos levando depois da escolha que Ele fez sobre a nossa vida. E esses frutos que precisamos produzir devem ser produzidos de algumas formas específicas, segundo diz a palavra de Deus. Em Filipenses capítulo 2, vamos ler o texto em Filipenses capítulo 2, versículo 3. Sempre a palavra de Deus para nos orientar. Olha o que diz, Filipenses 2, 3. Nada façais. O que quer dizer nada? É nada. O que quer dizer tudo? É tudo. A Bíblia deixa isso bem claro, irmãos? Nada é nada, tudo é tudo. Nada façais, não faça coisa alguma, por partidarismo ou vanglória. Partidarismo, divisões, para que um grupo seja melhor do que o outro, mais notado, mais observado, mais reconhecido. Ou vanglória, está junto, para que eu tire vantagem. Olha, eu estou fazendo, eu estou trabalhando, o meu grupo é melhor que o seu, o meu grupo está mais desenvolvido, Então ele diz, nada façais com esse tipo de pensamento, por partidarismo ou por vanglória, mas faça por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Jesus disse aos seus discípulos,
lá naquele discurso que a gente leu, eu escolhi vocês, eu designei vocês, para que vocês vão e deem frutos, e frutos permanentes, frutos que permaneçam. Mas ele falou isso a discípulos que um pouquinho antes de sua morte, você lembra do texto? Estavam discutindo quem era o maior entre eles. Estavam discutindo quem era o traidor, querendo saber, não é? Quem é que vai trair? E também querendo saber quem seria o maior no reino de Deus. Então veja como a gente pode transformar algo bom que o Senhor nos dá como direção e fazermos disso um objeto de disputa, de competição, para eu aparecer, para eu me tornar melhor do que o outro, para eu ficar em evidência, para que eu de alguma forma pense que eu sou superior. Os discípulos estavam tendo esse tipo de comportamento, mesmo ouvindo de Jesus tantas coisas. Então, a Bíblia, irmãos, tem que ser entendida como um todo. E nós precisamos olhar para os princípios de Deus para entender. Eu preciso dar frutos, você precisa dar frutos. Mas qual a motivação dos nossos frutos? Qual a razão pela qual fazemos as coisas? É para mostrar algum serviço? É para impressionar alguém? Porque já disse, Deus não se impressiona com nada que eu possa fazer. Não há nada que eu possa fazer que vai impressionar a Deus, porque se alguma coisa boa eu tenho, foi Ele que me deu. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, desce do Pai das luzes, como diz Paulo, que em quem não há mudança nem variação. Então é Ele que dá o dom, é Ele que investe em nós, e aí ligado a Ele eu posso produzir alguma coisa. Mas se é por vanglória, por partidarismo, se não é com humildade, não há como esse fruto ser aceito, e ele não vai cumprir o propósito que Deus deseja. Para que eu dê frutos, eu preciso também apresentar um comportamento. Veja, 1 aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo número 58. Ele diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão, não é à toa, não é sem importância. Então ele diz que eu preciso produzir os frutos de forma constante e firme, de maneira inabalável. Amados, como isso é importante para o nosso entendimento. Quantas vezes na igreja do Senhor, porque nós somos pessoas, irmãos, pessoas normais como todas as outras. Aliás, como os personagens bíblicos. Todos eles, a Bíblia diz que eram homens como nós, sujeitos às mesmas paixões, é o que diz o texto bíblico. Paixão é algo exagerado, é algo que às vezes a gente sai da linha, sai do prumo. Não é por isso que a Bíblia mostra as falhas de tantos dos discípulos de Jesus, não é? De tantos comportamentos inadequados, de pessoas que serviam a Deus, porque nós estamos sujeitos a essas falhas. E como é comum acontecer na igreja esse tipo de situação, em que alguém de repente faz alguma coisa boa, mas assim, ninguém reconheceu, ninguém aplaudiu, ninguém nem notou. Uma coisa eu digo, como diz Paulo aqui, no Senhor o seu trabalho não é vão. Talvez seja vão porque ninguém viu, talvez seja vão porque ninguém notou, mas a Bíblia diz que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. E que todas as coisas estão diante dos olhos do Senhor. Então não há como fazer nada, nem de bom nem de ruim, que Deus não veja. Tudo que você faz de ruim, Deus vê. Mas tudo que você faz de bom, Deus vê também. Embora alguém não veja, embora o seu irmão do lado talvez não saiba. Aliás, Jesus disse até que as coisas que a gente faz com a mão direita, a esquerda não devia nem saber. Se a esquerda não devia saber, que dirá o irmão do lado? Então, amados, o que diz a Bíblia, seja firme, seja inabalável, seja constante, porque no Senhor o que você faz não é em vão, mesmo que ninguém perceba, mesmo que ninguém note, não aplauda, não saia no jornal, não seja divulgado no Instagram nem no Facebook. Deus está com os olhos sobre você. Então é dessa forma que a gente vai dar frutos que são permanentes, que são constantes, firmes, porque são com humildade,
Não é por partidarismo, não é por vanglória, não é para aparecer, mas Deus está percebendo cada ato que nós fazemos e também aquilo que deixamos de fazer. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 31, o apóstolo Paulo também diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Primeiro ele diz, não faça nada por partidarismo ou vanglória. Mas tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Para a glória de quem? De Deus. Ora, se é para a glória de Deus, eu preciso ser gloriado, eu preciso ser homenageado, eu preciso ser reconhecido, eu preciso ser aplaudido, se tudo que eu fizer for para a glória de Deus. Veja, irmãos, eu não sou contrário ao reconhecimento. Alguém dizer, parabéns, você fez um bonito trabalho. Alguém dizer, que legal o que você está fazendo. Isso é ótimo, desde que não suba a cabeça também, né? Porque às vezes no elogio, na bajulação, vem a elevação que eu acabo me perdendo com ela. Não há nada errado nós apreciarmos e elogiarmos o trabalho de ninguém, mas o errado é quando ninguém fizer isso, eu deixar de fazer, eu deixar de trabalhar, eu me aborrecer, eu me entristecer. Não é para a glória de Deus? Então por que eu preciso ser gloriado? Por que eu preciso ser notado e reconhecido? Não preciso. Embora seja bom ouvir um elogio, seja motivador, e como eu disse, repito, não há nada contra, mas eu não posso ser dependente dessas coisas. Se eu estou de alguma forma produzindo frutos para Deus, porque estou ligado na videira, porque Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Então, o que eu tenho feito ou venho a fazer, de alguma forma pode contribuir para que eu me torne melhor e notável entre os irmãos? De forma nenhuma. É isso que Deus está querendo nos ensinar. E esses frutos que eu devo dar, que são permanentes, que devem ser sempre firmes, abundantes, eles precisam ser feitos por alguém, como eu disse, ligado a Cristo. Ligado à videira. Sem mim, nada. Sem receber de mim, nada produzo. Então, aquele que dá fruto e que quer dar esse tipo de fruto, que sou eu, que é você. Por quê? Porque eu não escolhi, eu fui escolhido. Porque eu fui designado. Deus me deu uma missão. Deus me deu um propósito. Então, eu preciso ser transformado. Leia comigo João 15, volta lá no texto que a gente estava. Nós lemos o verso 16, mas agora lê o verso 14. Jesus diz assim, vós sois meus amigos, mas tem uma vírgula aí, tem um entretanto, se fazeis o que vos mando. Eu quero ser amigo, mas eu tenho que fazer o que Ele manda. Está entendendo? É uma amizade diferente essa. Eu quero ser amigo, mas eu tenho que ser, em primeiro lugar, obediente. Então, quem vai dar esse tipo de fruto é quem obedece. 1 Coríntios 4, 1 e 2, vamos ler. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. 1 Coríntios 4, 1 e 2 diz, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Obediente e fiel. Uma coisa está ligada à outra. Você que vai dar frutos, você que foi escolhido, tem que ser obediente e fiel. Você é um despenseiro de Deus. Você é alguém que serve aquilo que Deus produziu. Você é aquele que entrega aquilo que Deus gerou. Tudo que você fizer foi Deus que gerou e está usando você para entregar. Eu estou pregando aqui, mas foi Deus que gerou e está me usando para entregar para você. Entende?
Então nós somos despenseiros e assim devemos ser encontrados fiéis. Fiéis e obedientes. Outra qualidade de quem vai dar frutos em Romanos capítulo 12, no versículo número 11. Romanos 12, 11, Paulo diz: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, fazendo o quê? Servindo ao Senhor. Então veja, é preciso um fervor e é preciso um zelo. O que é zelo, irmãos? Cuidado, cuidadoso, não é? Atencioso, empenhado. Então, para que dar frutos, você precisa ser obediente, fiel e zeloso, com cuidado, cuidadoso, fazendo as coisas não de forma relaxada, mas cuidadosamente, construídas, bem feitas, como um fruto bom que permanece. E outra característica não menos importante, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo número 15. 2 Coríntios, capítulo 12, verso número 15. O apóstolo Paulo, ele diz: eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Olha o que Paulo diz de importante demais. Ele vai se deixar gastar a vida, né? Como é que você tem gasto a sua vida? Ele diz: eu vou me deixar gastar ainda mais. Mas o principal é o que ele diz na primeira frase do versículo: de boa vontade. Boa vontade. Essa boa vontade tem que ser encontrada em todos aqueles que querem servir a Deus. Como eu disse aqui no início da mensagem, olhando para Caim, é possível dar alguma coisa a Deus e não ser de coração. É possível participar de algum ritual, fazer alguma coisa porque alguém está fazendo, e imitar e continuar sem ser de boa vontade. A boa vontade, a vontade é aquela liberdade que nós temos dada por Deus. Você já ouviu falar na livre vontade, no livre-arbítrio, tão famoso aí? O que é isso? A minha vontade é livre. Deus não me obriga a fazer nada. Entretanto, colho as consequências daquilo que escolho fazer. Mas Deus não obriga ninguém a nada. Deus não obriga ninguém a adorá-lo, Deus não obriga ninguém a servi-lo, Deus não obriga ninguém a obedecê-lo. Deus não obriga ninguém porque nos deu uma vontade livre. Todos nós temos uma vontade. E a gente só faz as coisas quando a gente tem vontade. Você sabia disso? Para fazer coisas legais e duráveis e permanentes, você precisa de vontade. Ninguém faz nada sem vontade. Às vezes até faz, mas não dura, não vai adiante, né? Então eu preciso de vontade. Só que Paulo diz: eu de boa vontade. Por que boa vontade? Porque tem o contrário. Qual é o contrário? Má vontade. Você já fez alguma coisa de má vontade? Todos nós, né, irmãos? Todos nós já, até hoje a gente faz às vezes alguma coisa de má vontade. Você não queria fazer, mas é aquilo, né? É a etiqueta social, é o costume, né? Você não está nem afim, mas teve que fazer, mas fez de má vontade. Agora eu pergunto, para fazer alguma coisa para Deus, pode ser de má vontade? Porque a gente engana as pessoas quando a gente faz coisas de má vontade para elas, né? Talvez elas não percebam, a gente interpreta tão bem que ela não percebe que foi feito de má vontade. Mas para Deus, você consegue enganá-lo? Porque Ele conhece o teu coração. Então, como Paulo diz aqui, eu de boa vontade gastarei a minha vida e vou continuar a gastá-la. Assim deve ser a determinação daquele que quer obedecer esse princípio. Explícito aqui no versículo 16 de João 15, como nós lemos, escolhidos por Deus para ir e dar frutos, e frutos que permaneçam. Se é de boa vontade, irmão, se é para gastar, não poupe. Tá bom? Você entendeu isso? É para gastar ou não é para gastar? Então não poupe. Não dá para poupar e gastar ao mesmo tempo, dá, irmão?
Não dá. Ou você poupa ou você gasta. E Paulo está dizendo, é para gastar. Então não posso poupar. A nossa vida não pode ser poupada. Porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. E aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. Por isso Paulo pôde dizer, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu não vou poupar a minha vida. E às vezes a gente se poupa. A gente, não, deixa para o outro isso aí. Deixa que o outro faz. Deixa que o outro cuida. Deixa que o outro limpa. Deixa que o outro trabalha. Né? Deixa que o outro faz o que eu poderia fazer. É de boa vontade e não pode poupar. É de boa vontade que precisa se dar. E aí, se a gente aprender isso, se a gente viver isso tudo, volta lá no capítulo 15 de João, o texto que a gente leu aqui no início, porque a parte melhor desse texto é a última parte, né? Vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Aí Jesus diz assim, a fim de que tudo quanto pedizes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Olha aí, é isso que a gente quer, é ou não é? Quem não quer? Pedir e receber. Usando o nome de Jesus, quem não deseja ser de tal forma abençoado? Todos querem. Só que tem um desenrolar de tudo isso que foi dito e que nós comentamos aqui nessa mensagem. Então, para chegar na bênção, há um caminho. O primeiro passo já foi dado, fui escolhido. Nem esforço precisei fazer. Ninguém faz esforço para ser salvo. Para ser salvo, Jesus fez tudo o que eu precisava. Ele deu a vida dele por mim. Ele morreu em meu lugar. Ele pagou o preço que era o preço do meu pecado. Eu não esforcei, eu não sacrifiquei, Ele sacrificou. Ele entregou, Ele deu, Ele fez, e eu não o escolhi, Ele ainda me escolheu. Então está tudo feito por Ele. Mas agora, eu preciso dar frutos. Agora, eu preciso mudar a minha mentalidade. Agora eu preciso deixar de ser criança, deixar de querer aparecer, deixar de querer inventar história. Agora eu preciso ser simples, ser humilde, fazer o que tiver que fazer, sem esperar aplausos de ninguém. Esse é o processo. E ao longo desse processo, Jesus diz, a fim de que, fazendo tudo isso, você adquira tal intimidade com Deus, que tudo que você pedir ao Pai em meu nome, Ele atenda. E a gente já viu que o segredo disso está lá em 1 de João também, aonde o apóstolo João diz que se nós pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, é certo que Ele nos ouve. Mas isso, para saber a vontade, eu preciso conhecer o coração. E para conhecer o coração, eu preciso ter um relacionamento com Deus. Então, amados, essa última parte, ela também é verdadeira. Ela também é para nós. Ela também se cumpre na nossa vida. Pedir e receber, ser abençoado é uma consequência. Como foi dito aqui no louvor, não corro atrás de bênção, elas me alcançam, né? Elas correm atrás de mim. Mas há um percurso na vida. Há um trajeto que nós devemos tomar. E aí, se a gente aprender tudo isso, aí eu creio que seremos abençoados. E para terminar, leia comigo Mateus 25, 23. Mateus capítulo 25, versículo número 23. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Quem não quer ouvir isso? Quem não quer ouvir isso? Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Quem não quer o muito? Todos. Mas tem que fazer o feijão com arroz. Tem que começar fiel no pouco. Tem que ser fiel quando é pouco, para que depois você desfrute do muito. Tem que estar na direção de Deus desde o início. Tem que estar ligado à videira, essencial. Sem Ele não podemos fazer nada. Tem que estar deixando Deus agir através de nós. E isso vai ser a consequência. Vai pedir e vai receber. Vai orar e vai acontecer. Porque Deus é bom. Amém? Pense nisso. Pense nisso. E dê o fruto que o Senhor está esperando de nós. Vamos orar? Ah, Jesus,
Tua palavra tem tanto para nos ensinar. O Senhor tem tanto para nos corrigir. Como o Senhor corrigia aos discípulos, Pai, antes deles atingirem a maturidade, enquanto ainda disputavam entre si quem era o maior. E o Senhor ensinando, o maior é quem serve, o maior é aquele que não parece, o último é o primeiro é o último. O Senhor ensinando princípios tão importantes e fundamentais. Ensina para nós também, Senhor. Nós sabemos que o Senhor nos escolheu, mas agora a gente precisa crescer, a gente precisa mudar, a gente precisa consertar posturas, atitudes. A gente precisa de maturidade, Pai. Por isso é importantíssimo estar ligado ao Senhor, e nada possa impedir essa nossa ligação, para que a gente chegue à intimidade. Mas como foi dito na Tua palavra, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Oh Deus, que haja temor no nosso coração, para que a gente não seja como Caim, capaz de chegar ao Senhor com coisas na mão, mas com coração mau, com coração ruim. Pai querido, coloca temor no coração da igreja, Pai, e fé, obediência, boa vontade, coisas tão importantes, tão simples, que o Senhor encontre essas coisas em nós. É o que eu te peço, Pai, orando por mim e por cada irmão, em nome de Jesus. Amém.